O sol batia forte naquela tarde de verão, quando Pedro dirigia pela estrada que cortava o interior. As janelas do carro estavam abertas, deixando entrar aquele vento quente que trazia o cheiro de terra seca e mato queimado. Ele voltava de uma reunião que tinha acontecido na cidade vizinha. Daquelas reuniões cansativas, onde se fala de números, lucros, expansão de negócios. Pedro era dono de uma rede de lojas que crescia a cada ano. Um homem de 40 anos que tinha construído tudo sozinho, desde o primeiro balcão até as dezenas de estabelecimentos espalhados pela região. Mas naquela tarde, enquanto dirigia pela estrada quase vazia, Pedro sentia um peso diferente no peito. Talvez fosse o cansaço das últimas semanas, talvez fosse aquela sensação de vazio que às vezes aparecia quando ele estava sozinho, dirigindo por estradas compridas, pensando na vida que tinha construído. Uma vida cheia de conquistas, mas também cheia de solidão. Foi quando ele viu as duas figuras caminhando pela beira da estrada. De longe, pareciam apenas sombras no meio daquela paisagem seca e desolada. Mas à medida que se aproximava, Pedro conseguia ver melhor uma mulher jovem carregando uma trouxa de roupas e segurando a mão de uma criança pequena. Os dois andavam devagar, como se cada passo custasse um esforço enorme. O primeiro impulso de Pedro foi passar direto. Ele tinha compromissos, coisas para resolver, uma vida agitada, esperando por ele na cidade. Mas algo dentro do peito dele não deixou. Era como se uma voz silenciosa dissesse que ele precisava parar, que aquele encontro não era por acaso. Pedro pisou no freio e encostou o carro na beira da estrada, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Ele viu pelo retrovisor que a mulher e a criança também tinham parado, observando o carro com uma mistura de receio e esperança. Pedro desligou o motor, respirou fundo e desceu. Quando ele se aproximou, pôde ver melhor os dois. A mulher tinha uns 25 anos, cabelos castanhos amarrados de qualquer jeito, rosto marcado pelo sol e pela exaustão. Ela vestia um vestido velho, desbotado, cheio de remendos nas barras e nas mangas, todo sujo da poeira da estrada. O menino ao lado dela não devia ter mais que 3 anos, magro demais para a idade, com olhos grandes e assustados. Ele usava um shortinho surrado e uma camisinha que um dia deve ter sido branca, mas agora estava cinza de tanta sujeira e cheia de remendos improvisados. O que mais impressionou Pedro foi o olhar da mulher. Não era um olhar de quem pede esmola ou de quem espera piedade. Era o olhar de quem já tinha desistido de esperar qualquer coisa, de quem estava simplesmente tentando sobreviver mais um dia. Pedro parou a alguns passos de distância e perguntou com a voz mais suave que conseguiu encontrar: "O que vocês estão fazendo aqui sozinhos nessa estrada?" A mulher apertou a mão do menino com mais força e baixou os olhos. Por um momento, Pedro achou que ela não fosse responder, mas então ela ergueu o rosto, e ele viu que os olhos dela estavam cheios de lágrimas que teimavam em não cair. "Estou cansada de sofrer", ela disse, e a voz dela saiu trêmula, carregada de uma dor que parecia vir de muito fundo. "Cansada de não conseguir vencer na vida, de passar necessidades com meu filho, de ser humilhada nessa cidade onde ninguém me vê. Estou indo para outra cidade, onde ninguém me conhece. Talvez lá eu consiga ser ouvida por alguém." As palavras dela atingiram Pedro como um soco no estômago. Ele ficou ali parado, sem saber o que dizer, sentindo o coração apertar dentro do peito. Quantas vezes ele tinha passado por pessoas nas ruas, pessoas que precisavam de ajuda e simplesmente seguido em frente. Quantas vezes ele tinha se convencido de que não era responsabilidade dele cuidar dos problemas dos outros. Mas naquele momento, olhando para aquela mulher e aquela criança perdidas na beira de uma estrada, Pedro não conseguia simplesmente ir embora. "Qual cidade vocês estão indo?" ele perguntou. A mulher mencionou o nome da mesma cidade onde Pedro morava, e ele sentiu que aquilo era mais um sinal de que precisava ajudar. "Vamos", Pedro falou, gesticulando em direção ao carro. "Vou levar vocês até lá. Eu moro nessa cidade."
A mulher olhou para ele com desconfiança, como se estivesse tentando descobrir se aquilo era real ou se era apenas mais uma crueldade do destino. "O senhor tem certeza?" ela perguntou, com a voz ainda mais baixa. "Tenho certeza", Pedro respondeu e abriu a porta de trás do carro. "Vamos, o sol está muito forte e essa estrada ainda é longa." A mulher hesitou por mais alguns segundos, mas então apertou novamente a mão do filho e caminhou até o carro. Pedro ajudou o menino a subir no banco de trás, viu como ele se encolheu no canto, com medo, como um animalzinho assustado. A mulher colocou a trouxa de roupas no chão do carro e sentou-se ao lado do filho. Pedro voltou para o banco do motorista e ligou o ar-condicionado. O frio começou a circular pelo carro, trazendo um alívio imediato do calor sufocante lá fora. Durante os primeiros minutos, ninguém falou nada. Pedro dirigia em silêncio, pensando em como começar uma conversa, em como quebrar aquele gelo pesado que pairava no ar. Pelo retrovisor, ele via a mulher segurando a mão do filho, os dois grudados um no outro como se temessem que alguém fosse separá-los. "Como é o nome de vocês?" Pedro finalmente perguntou, mantendo os olhos na estrada. A mulher demorou a responder, como se até mesmo revelar o nome fosse um risco. "Eu sou Ana", ela disse por fim. "E esse é o Miguel." "Prazer em conhecer vocês, Ana e Miguel", Pedro respondeu, tentando colocar o máximo de calor possível nas palavras. "Eu sou Pedro." "Prazer", Ana murmurou, mas não pareceu muito convencida. O silêncio voltou a dominar o carro. Pedro pensou em perguntar mais coisas, em tentar entender melhor a história deles, mas algo lhe dizia que era cedo demais. Ana estava obviamente com medo, desconfiada, e ele não queria pressioná-la. Então Pedro decidiu falar sobre si mesmo. Contou que tinha uma rede de lojas na região, que trabalhava muito, que às vezes ficava cansado de tanto trabalho. Falou de um jeito simples, sem querer impressionar, apenas tentando mostrar que ele era uma pessoa normal, alguém em quem ela podia confiar. Aos poucos, ele notou que Ana começava a relaxar um pouco. Ela não falava muito, mas tinha parado de apertar tanto a mão do filho, e o menino já não estava mais tão encolhido no canto do banco. Quando já estavam a meio caminho da cidade, Pedro sentiu que podia arriscar uma pergunta. "Ana, se você não se importar de eu perguntar, o que aconteceu? Por que vocês estavam sozinhos naquela estrada?" Ana ficou em silêncio por um longo momento, e Pedro já estava se arrependendo de ter perguntado, achando que tinha sido invasivo demais. Mas então ela começou a falar, com a voz baixa e cheia de dor. "Eu fui casada", ela disse. "O pai do Miguel me deixou quando descobriu que eu estava grávida. Disse que não queria responsabilidade, que a vida dele era dele e que eu tinha que me virar sozinha. E foi o que eu fiz, me virei sozinha desde então." Ela parou para respirar, como se contar aquilo fosse doloroso demais. "Eu trabalhava onde conseguia. Lavava roupa, limpava a casa, fazia qualquer coisa para ganhar uns trocados e comprar comida para o Miguel. Mas na cidade onde a gente morava, as pessoas me olhavam com desprezo. Diziam que eu era uma mulher perdida, que tinha me envolvido com um homem errado, que o Miguel era filho do pecado. As crianças não brincavam com ele. As mães não deixavam. E eu aguentei tudo isso durante 3 anos, mas chegou um ponto em que não dava mais." Pedro sentia o coração apertando enquanto ouvia. Ele não conseguia imaginar o que era carregar tanto sofrimento sozinha, ser julgada e humilhada todos os dias só por estar tentando sobreviver e cuidar de um filho. "Há 2 dias, Ana continuou, perdi o último trabalho que eu tinha. A patroa me dispensou porque alguém espalhou uma mentira sobre mim, dizendo que eu tinha roubado dela. Não era verdade. Eu nunca roubei nada de ninguém na minha vida. Mas ela acreditou na fofoca e me mandou embora sem pagar o que me devia. Eu voltei para a casinha que eu alugava, mas não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel do próximo mês. O dono da casa me deu 2 dias para sair." Ela parou de novo,
E Pedro viu pelo retrovisor que ela estava enxugando uma lágrima que escorria pelo rosto. Então eu juntei o pouco que tinha, coloquei numa trouxa, peguei o Miguel pela mão e saí andando. Pensei que se eu conseguisse chegar em outra cidade, talvez lá as pessoas não me conhecessem. Talvez lá eu conseguisse recomeçar sem carregar nas costas tudo o que aconteceu no passado. A voz dela falhou no final, e ela ficou em silêncio. O menino Miguel olhava para a mãe com aqueles olhos grandes, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas sentindo a tristeza dela. Pedro não sabia o que dizer. As palavras pareciam pequenas demais para confortar uma dor daquele tamanho, mas ele precisava dizer alguma coisa. Ana, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não sei o que você passou e sei que palavras não vão mudar tudo o que aconteceu. Mas eu quero que você saiba que nem todo mundo nesse mundo é cruel. Tem gente que ainda se importa, que ainda quer ajudar. Ana não respondeu, mas ele viu pelo retrovisor que ela olhava para ele com uma expressão diferente, como se estivesse começando a acreditar que talvez, só talvez, aquele homem realmente quisesse ajudar. O resto da viagem passou em um silêncio mais leve. Pedro ligou o rádio baixinho, deixando uma música suave preencher o carro. Miguel, que estava cansado da caminhada longa sob o sol, acabou adormecendo encostado na mãe. Ana acariciava os cabelos do filho com uma ternura que fez o coração de Pedro doer. Quando finalmente entraram nos limites da cidade, o sol já estava começando a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Pedro pensou em onde levar Ana e Miguel. Ele não podia simplesmente deixá-los em qualquer lugar. Eles precisavam de um lugar seguro para ficar, pelo menos por aquela noite. Então Pedro teve uma ideia. Ele tinha uma casa grande, com quartos vazios. A casa onde ele morava sozinho, uma casa grande demais para uma pessoa só. Ele nunca tinha pensado em abrir as portas para estranhos, mas Ana e Miguel não pareciam mais estranhos. Pareciam pessoas que o destino tinha colocado no caminho dele por algum motivo. Ana, Pedro disse enquanto dirigia pelas ruas da cidade, eu tenho uma proposta para fazer. Eu moro sozinho em uma casa que tem quartos vazios. Vocês podem ficar lá por alguns dias, até você conseguir se organizar, encontrar um trabalho, um lugar para morar. Sem compromisso, sem pressão. Apenas um lugar seguro para vocês descansarem. Ana olhou para ele com os olhos arregalados, incrédula. O senhor está falando sério? Ela perguntou, a voz trêmula. Estou falando muito sério, Pedro respondeu, e pela primeira vez naquela tarde ele sorriu. Eu sei que parece estranho, mas eu sinto que é a coisa certa a fazer. Vocês precisam de ajuda e eu posso ajudar. É simples assim. Ana ficou olhando para ele por um longo momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar. Então, devagar, ela assentiu com a cabeça. Obrigada, ela sussurrou, e dessa vez as lágrimas que rolaram pelo rosto dela eram de alívio. Pedro dirigiu até a casa dele, uma construção bonita em um bairro tranquilo, com um jardim na frente e paredes brancas que brilhavam sob a luz do entardecer. Quando ele estacionou o carro e desligou o motor, Ana olhou para a casa com uma expressão de descrença, como se não pudesse acreditar que estava realmente ali. Eles desceram do carro. Miguel acordou com um movimento e olhou ao redor, confuso, ainda sonolento. Pedro pegou a trouxa de roupas e guiou os dois até a porta da frente. Dentro da casa, tudo era arrumado e limpo. Pedro não era o tipo de pessoa que gostava de bagunça. Ele levou Ana e Miguel até um dos quartos do fundo, um quarto simples, mas confortável, com uma cama de casal, um guarda-roupa e uma janela que dava para o jardim. Vocês podem ficar aqui, Pedro disse, colocando a trouxa de roupas no chão. O banheiro é ali ao lado. Tem toalhas limpas no armário. Se precisarem de qualquer coisa, é só me chamar. Ana entrou no quarto devagar, como se tivesse medo de que tudo aquilo fosse desaparecer se ela piscasse. Ela passou a mão pela colcha da cama, sentindo a maciez do tecido, e então se virou para Pedro
com os olhos cheios de lágrimas novamente. Eu não sei como agradecer, ela disse. Não precisa agradecer, Pedro respondeu. Só descanse. Amanhã a gente vê o que pode ser feito. Ele saiu do quarto e fechou a porta, deixando Ana e Miguel sozinhos. Enquanto caminhava até a cozinha, Pedro sentiu algo diferente dentro do peito. Era como se aquela casa, que sempre tinha parecido grande e vazia demais, de repente tivesse ganhado vida. Ele preparou um jantar simples, arroz, feijão, frango e salada, e chamou Ana e Miguel para comerem. Os dois vieram até a cozinha timidamente, mas quando viram a comida na mesa, os olhos de Miguel brilharam de uma forma que partiu o coração de Pedro. Era óbvio que fazia tempo que eles não comiam uma refeição decente. Eles se sentaram à mesa e Pedro serviu os pratos. Miguel comeu com uma voracidade que mostrava o quanto ele estava com fome, e Ana teve que lembrá-lo de comer devagar para não passar mal. Ela mesma comia devagar, saboreando cada garfada como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Durante o jantar, Pedro fez algumas perguntas leves, tentando conhecer melhor os dois. Descobriu que Ana gostava de cozinhar, que tinha aprendido com a mãe quando era criança. Descobriu que Miguel adorava desenhar, que passava horas rabiscando no chão de terra com gravetos quando não tinha papel e lápis. Quando terminaram de comer, Pedro ajudou a lavar a louça, enquanto Ana dava banho em Miguel. Ele ouviu os risos do menino vindo do banheiro, risos que deviam fazer tempo que não eram ouvidos, e aquilo encheu o coração dele de uma alegria estranha e inesperada. Mais tarde, quando Ana colocou Miguel para dormir, ela voltou até a sala onde Pedro estava sentado, lendo um livro. Ela ficou parada na porta, hesitante, até que ele percebeu a presença dela e levantou os olhos. "Posso sentar?" ela perguntou. "Claro", Pedro respondeu, fechando o livro. Ana sentou-se na poltrona em frente a ele, de mãos entrelaçadas no colo, olhando para baixo. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que ela finalmente falou. "Por que o senhor está fazendo isso?" ela perguntou, a voz carregada de uma mistura de gratidão e confusão. "Por que está nos ajudando?" Pedro pensou na resposta por um momento. Ele podia dar uma resposta simples, falar que era porque se sentia na obrigação de ajudar ou porque tinha espaço sobrando na casa, mas ele sabia que não era só isso. Tinha algo mais profundo, algo que ele mesmo ainda estava tentando entender. "Acho que porque eu também sei o que é se sentir sozinho", Pedro finalmente disse. "Eu construí tudo que tenho sozinho. Sempre fui focado no trabalho, nas conquistas, em crescer. Mas no meio de tudo isso, acho que me esqueci de outras coisas. Me esqueci de construir uma família, de ter pessoas por perto. E quando eu vi vocês na estrada, sozinhos, sem ninguém para ajudar, acho que senti que precisava fazer alguma coisa. Não só por vocês, mas por mim também." Ana olhou para ele com uma expressão que Pedro não conseguia decifrar. Havia gratidão ali, mas também havia algo mais, algo que parecia o início de uma compreensão mútua. "Obrigada por ser honesto", ela disse, "e obrigada por nos dar essa chance." Eles conversaram por mais um tempo, sobre coisas pequenas, sobre a vida, sobre sonhos antigos que tinham ficado esquecidos pelo caminho. E quando Ana finalmente se despediu e foi dormir, Pedro ficou sozinho na sala, pensando em como um único encontro na estrada tinha mudado tudo. Naquela noite, antes de dormir, Pedro passou na frente do quarto onde Ana e Miguel estavam. A porta estava entreaberta, e ele pôde ver os dois deitados na cama, abraçados, dormindo profundamente. A cena era tão simples e tão bonita que ele sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez em muito tempo, Pedro sentiu que sua casa era realmente um lar. Os primeiros raios de sol entravam pela janela do quarto quando Ana acordou. Por alguns segundos, ela ficou confusa, sem entender onde estava. Então a memória voltou. A estrada, o homem que parou o carro, a casa acolhedora. Ela olhou para o lado e viu Miguel ainda dormindo, o rostinho tranquilo, os lábios entreabertos.
Fazia tanto tempo que ela não via o filho dormir tão profundamente assim. Ana levantou-se devagar para não acordá-lo e foi até a janela. Lá fora, o jardim estava iluminado pela luz suave da manhã. Havia flores coloridas, grama verde bem cuidada, árvores que balançavam com a brisa. Era tão diferente de tudo que ela tinha conhecido nos últimos anos que parecia um sonho. Ela ouviu um barulho vindo da cozinha e decidiu investigar. Encontrou Pedro já acordado, preparando café. Ele estava vestido de forma casual, calça jeans e camisa simples, e mexia nas panelas com uma naturalidade que surpreendeu Ana. Ela sempre imaginou que homens ricos tinham empregados para fazer tudo por eles. "Bom dia", Pedro disse quando a viu parada na porta. "Dormiu bem?" "Melhor do que tenho dormido há muito tempo", Ana respondeu com sinceridade. "Obrigada por tudo." "O café está quase pronto. Sente-se." Pedro indicou a mesa. "Como está o Miguel?" "Ainda dormindo. Ontem ele estava muito cansado." Pedro colocou pães, manteiga, queijo e frutas na mesa. O cheiro do café fresco enchia a cozinha. E Ana sentiu o estômago roncar. Ela ainda não tinha se acostumado com a ideia de que tinha comida à vontade, de que não precisava racionar cada pedaço. Enquanto tomavam café juntos, Pedro falou sobre os planos para aquele dia. Ele tinha que ir trabalhar, mas antes queria mostrar algumas coisas para Ana. Ele falou que ela podia ficar à vontade na casa, que podia usar a cozinha, a lavanderia, tudo o que precisasse. E sobre trabalho, Pedro continuou. "Eu estava pensando. Eu tenho várias lojas, e em todas elas eu preciso de pessoas de confiança. Se você quiser, posso te arranjar um trabalho em uma delas. Não é nada muito complicado, mas paga bem e você pode começar quando se sentir pronta." Ana ficou olhando para ele, sem saber o que dizer. Parecia bom demais para ser verdade, mas quando olhou nos olhos de Pedro, viu apenas sinceridade. "Eu não sei o que dizer", ela murmurou. "O senhor mal me conhece e já está fazendo tudo isso." "Eu confio no meu instinto", Pedro respondeu com um sorriso. "E meu instinto me diz que você é uma pessoa honesta e trabalhadora. Além disso, não é caridade. Eu realmente preciso de funcionários bons e acho que você pode ser uma delas." Nesse momento, Miguel apareceu na cozinha, ainda com cara de sono, segurando um bichinho de pano todo surrado, que era seu único brinquedo. Quando viu a mesa cheia de comida, os olhos dele se arregalaram. "Bom dia, campeão", Pedro disse com uma alegria genuína na voz. "Vem comer. Tem pão com manteiga, tem fruta, tem leite quentinho." Miguel olhou para a mãe pedindo permissão, e Ana acenou com a cabeça. O menino sentou-se à mesa e começou a comer, mas dessa vez com mais calma do que na noite anterior, como se já estivesse começando a acreditar que não precisava ter pressa, que a comida não ia desaparecer. Depois do café, Pedro precisou sair para trabalhar. Antes de ir, ele mostrou para Ana onde ficavam as coisas na casa, deu a ela a chave reserva e disse que poderia ligar para ele se precisasse de qualquer coisa. Ana ficou com o número do celular dele anotado em um papel, segurando aquele pedaço de papel como se fosse algo precioso. Quando Pedro saiu, a casa ficou em silêncio. Ana olhou ao redor, ainda sem acreditar completamente que estava ali. Ela decidiu fazer alguma coisa útil. Então começou a arrumar a casa. Lavou a louça do café, passou pano no chão, organizou as coisas. Não era obrigação dela fazer aquilo, mas era a única forma que ela conhecia de retribuir a bondade de Pedro. Miguel brincava no jardim, correndo atrás de borboletas, rindo de uma forma que Ana não ouvia há tempos. Ela parava de vez em quando só para observar o filho, sentindo o coração apertar de gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, ela permitiu-se sentir esperança. No fim da tarde, Pedro voltou do trabalho carregando sacolas de compras. Ele tinha trazido roupas novas para Ana e Miguel. Nada muito caro ou extravagante, mas roupas boas, limpas, do tamanho certo.
Quando Ana viu aquilo, ela não conseguiu segurar as lágrimas. Não precisava, ela disse, a voz embargada. Eu sei que não precisava. Pedro respondeu suavemente, mas eu quis. Naquela noite, enquanto jantavam juntos novamente, Pedro contou histórias sobre como tinha começado o negócio dele. Falou de quando tinha apenas uma loja pequena, de como trabalhava dia e noite, de como quase desistiu várias vezes, mas sempre encontrava forças para continuar. Ana ouvia fascinada, percebendo que por trás daquela fachada de sucesso havia uma história de luta e determinação. Sabe o que eu aprendi ao longo desses anos? Pedro disse em um determinado momento. Aprendi que dinheiro compra muitas coisas, mas não compra as que realmente importam. Não compra companhia verdadeira, não compra risada sincera, não compra a sensação de estar em casa. Ana entendeu o que ele queria dizer. Ela tinha perdido tudo o material que tinha, mas nunca tinha perdido o amor pelo filho. E aquilo era mais valioso que qualquer fortuna. Os dias começaram a passar e uma rotina foi se formando naquela casa. Toda manhã, Pedro tomava café com Ana e Miguel antes de sair para trabalhar. Ana cuidava da casa, não porque era obrigada, mas porque queria contribuir de alguma forma. Miguel brincava no jardim, começando a ganhar um pouco de peso, as bochechas ficando menos fundas, os olhos recuperando o brilho que toda criança deveria ter. Pedro começou a chegar mais cedo do trabalho. Ele, que sempre ficava até tarde cuidando de papelada e reuniões, agora delegava mais tarefas e corria para casa. Queria ver Miguel brincando, queria conversar com Ana, queria sentir aquela sensação de pertencer a alguma coisa maior do que ele mesmo. Uma tarde, Pedro chegou em casa com uma surpresa. Ele tinha trazido brinquedos para Miguel, carrinhos, blocos de montar, livros de colorir. O menino ficou tão feliz que abraçou as pernas de Pedro com toda a força, e aquele gesto simples fez o coração do homem derreter. Obrigado, tio Pedro, Miguel disse com a voz fininha. Era a primeira vez que o menino o chamava assim, e Pedro sentiu os olhos arderem. Ele se abaixou e abraçou Miguel, segurando aquele abraço por mais tempo do que seria normal, tentando memorizar aquela sensação. Ana observava de longe, e algo dentro dela começou a mudar. Ela olhava para Pedro e via não apenas o homem que a tinha salvado na estrada, mas alguém que genuinamente se importava com ela e com o filho. Via alguém que tinha sido tocado pela presença deles da mesma forma que eles tinham sido tocados pela bondade dele. Certa noite, depois que Miguel dormiu, Ana e Pedro ficaram conversando na varanda. O céu estava cheio de estrelas, e uma brisa suave trazia o perfume das flores do jardim. Eles falavam sobre coisas profundas, sobre sonhos abandonados, sobre segundas chances, sobre como a vida às vezes surpreende quando menos esperamos. Sabe, Ana, Pedro disse em um momento de silêncio, eu sempre pensei que sucesso era ter dinheiro, ter negócios prósperos, ter reconhecimento. Mas desde que vocês chegaram aqui, eu percebi que estava errado. Sucesso é ter alguém esperando você em casa. É ouvir risada de criança no jardim. É dividir as refeições com pessoas que você se importa. Ana olhou para ele e, pela primeira vez, permitiu que seus sentimentos se mostrassem no olhar. Ela também estava sentindo algo diferente, algo que a assustava porque tinha jurado que nunca mais deixaria nenhum homem entrar na vida dela dessa forma. Mas Pedro era diferente. Ele era gentil, respeitoso, paciente. Eu também estava errada sobre muitas coisas, Ana respondeu suavemente. Eu achava que todos os homens eram iguais, que ninguém se importava de verdade com nada além de si mesmo, mas você me mostrou que eu estava enganada. Eles ficaram ali, sentados lado a lado na varanda, sem precisar dizer mais nada. Às vezes o silêncio fala mais alto que as palavras. As semanas foram passando e a convivência entre os três foi se aprofundando. Pedro começou a participar mais da rotina de Miguel. Nos fins de semana, ele levava o menino para andar de bicicleta no parque, para tomar sorvete, para brincar no parquinho. Miguel começou a chamar Pedro de pai. E embora no início Pedro tentasse corrigir, dizendo que era tio, logo ele desistiu.
Porque, no fundo, ele gostava de ser chamado assim. Gostava de sentir que tinha alguém que o via como pai. Ana começou a trabalhar em uma das lojas de Pedro. Ela descobriu que tinha jeito para lidar com clientes, que sabia organizar as coisas de forma eficiente, que aprendia rápido. Os outros funcionários gostavam dela e logo ela se tornou uma peça importante da equipe. Ela ganhava seu próprio dinheiro agora. E embora Pedro insistisse que ela não precisava pagar nada para morar na casa, Ana fazia questão de contribuir com as despesas. Era uma questão de dignidade para ela. Uma noite, quando já tinha passado quase 2 meses desde o dia em que se conheceram na estrada, Pedro e Ana estavam na cozinha preparando o jantar juntos. Tinha se tornado um hábito deles cozinhar juntos, conversando sobre o dia, rindo de pequenas coisas. Miguel desenhava na mesa da sala, concentrado em fazer um desenho especial. Ana, Pedro começou, e havia algo diferente na voz dele, algo que fez Ana parar o que estava fazendo e olhar para ele. Eu preciso te falar uma coisa. O coração dela acelerou. Será que ele ia dizer que estava na hora deles irem embora, que já tinha feito o suficiente por eles? Eu sei que pode parecer cedo demais, Pedro continuou, escolhendo as palavras com cuidado. E eu sei que você tem todo o direito de me dizer que estou louco, mas eu não consigo mais fingir que não sinto o que sinto. Ele parou de picar os legumes e se virou para ela completamente. Eu me apaixonei por você, Ana. E não é só por você, é pelo Miguel também. Vocês dois transformaram a minha vida. Essa casa que era vazia agora está cheia de vida, de alegria, de amor. Eu acordo feliz sabendo que vocês estão aqui. Eu corro para voltar do trabalho porque quero estar com vocês. E eu sei que pode ser assustador, que você pode não sentir o mesmo, mas eu precisava te dizer. Ana ficou paralisada, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que Pedro podia ouvir. 1000 pensamentos passaram pela cabeça dela em segundos. O medo de se machucar novamente, a lembrança da traição do pai de Miguel, a insegurança de não ser boa o suficiente para um homem como Pedro. Mas então ela olhou nos olhos dele e viu apenas sinceridade, apenas amor verdadeiro. E ela percebeu que também tinha se apaixonado por ele, que talvez já estivesse apaixonada há semanas, mas tinha medo demais de admitir. Eu também me apaixonei por você, ela disse, e as palavras saíram num sussurro carregado de emoção. Eu tentei não me apaixonar, tentei manter distância, mas não consegui. Você é a pessoa mais generosa, mais gentil que eu já conheci. E eu vejo como você trata o Miguel, como você cuida dele como se fosse seu próprio filho. Como eu poderia não me apaixonar por você? Pedro deu um passo em direção a ela, os olhos brilhando. Ele ergueu a mão e tocou suavemente o rosto de Ana, como se ela fosse algo frágil e precioso. Posso te beijar? Ele perguntou, a voz rouca de emoção. Ana assentiu, incapaz de falar. E quando os lábios de Pedro tocaram os dela, foi como se o mundo inteiro parasse. O beijo foi suave, cheio de promessas, cheio de um futuro que ambos estavam começando a construir juntos. Quando se separaram, estavam os dois com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de felicidade, de alívio, de esperança renovada. Mamãe! Pai! Olha o que eu fiz! A voz de Miguel veio da sala e os dois riram da interrupção perfeita. Eles foram até onde o menino estava e ele mostrou orgulhoso o desenho que tinha feito. 3 pessoas de mãos dadas, com uma casa grande atrás deles e um sol amarelo brilhante no céu. Essa é nossa família, Miguel disse com um sorriso enorme no rosto. Pedro se abaixou e abraçou o menino com força, e Ana se juntou ao abraço. Os 3 ficaram ali abraçados, formando um círculo de amor que tinha começado de forma tão improvável, mas que agora parecia ter sido escrito nas estrelas desde sempre. Os meses que se seguiram foram de uma felicidade que nenhum dos 3 tinha conhecido antes. A casa que um dia foi silenciosa e vazia agora estava sempre cheia de vida. Pela manhã, o cheiro de café fresco se misturava com as risadas de Miguel brincando no jardim.
À noite, os três se sentavam juntos na sala, assistindo televisão ou simplesmente conversando sobre o dia. Pedro tinha mudado completamente. Aquele homem que vivia apenas para o trabalho agora tinha prioridades diferentes. Ele ainda cuidava dos negócios com dedicação, mas não era mais escravo deles. Aprendeu a dizer não para reuniões que tomavam todo o fim de semana, aprendeu a delegar mais responsabilidades, aprendeu que estar presente na vida das pessoas que amava era mais importante que qualquer contrato milionário. Ana também tinha florescido. A mulher que ele encontrou na estrada, magra, cansada, derrotada, agora sorria com facilidade. Ela tinha ganhado peso, as bochechas tinham voltado a ter cor. Os olhos brilhavam quando olhava para Pedro e para o filho. Ela trabalhava na loja com dedicação, mas não era mais aquele trabalho desesperado de quem precisa sobreviver. Era o trabalho de quem tem dignidade, de quem está construindo algo. E Miguel tinha se transformado em uma criança completamente diferente. O menino assustado e quieto agora corria pela casa, brincava com os cachorros dos vizinhos, fazia amigos na escolinha onde Pedro o tinha matriculado. Ele chamava Pedro de pai naturalmente, sem hesitação, e Pedro correspondia com todo o amor que um pai de verdade poderia dar. Certa tarde de sábado, Pedro chegou em casa com uma proposta especial. Ele queria levar Ana e Miguel para conhecer a fazenda onde tinha crescido, a propriedade que pertencia à família dele e que ficava a algumas horas de viagem. Era um lugar que tinha muito significado para ele, onde seu pai tinha ensinado os valores que moldaram quem ele era. "Eu quero que vocês conheçam de onde eu vim", Pedro disse enquanto arrumava a mala no quarto. "Quero que vejam o lugar onde eu aprendi o que realmente importa na vida." Ana estava empolgada com a viagem. Ela nunca tinha saído muito da região onde nasceu, e a ideia de conhecer lugares novos, especialmente um lugar tão importante para Pedro, a deixava feliz. Miguel, claro, estava pulando de animação. Ele ia ver cavalos, vacas, galinhas, tudo que uma criança da cidade acha fascinante. Eles saíram cedo no sábado, quando o sol ainda estava nascendo. A viagem foi tranquila, com Miguel fazendo 1000 perguntas sobre tudo que via pela janela. Pedro e Ana conversavam, riam, trocavam olhares cúmplices. Tinham se tornado não apenas um casal, mas verdadeiros companheiros, pessoas que se completavam. Quando finalmente chegaram à fazenda, Ana ficou maravilhada. Era um lugar imenso, com campos verdes se estendendo até onde a vista alcançava, cercas brancas dividindo os pastos, uma casa grande e acolhedora no centro de tudo. O caseiro e sua esposa, um casal de idosos que cuidava do lugar, receberam os três com abraços calorosos. "Seu Pedro, que alegria ter você aqui de novo", a senhora disse, e então olhou para Ana e Miguel com um sorriso afetuoso. "E que bênção ver que você trouxe sua família dessa vez." Pedro não corrigiu, apenas sorriu e apresentou Ana e Miguel, sentindo o coração aquecer com aquelas palavras. Família. Era exatamente o que eles eram. Durante aquele fim de semana na fazenda, muita coisa aconteceu. Pedro mostrou para Miguel como montar a cavalo, segurando firme o menino enquanto ele ria nervoso em cima do animal manso. Ana ajudou a senhora do caseiro a fazer um almoço farto, aprendendo receitas antigas que tinham sido passadas por gerações. Os três caminharam pelos campos ao entardecer, observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e vermelho. Na noite de sábado, depois que Miguel adormeceu exausto de tanto brincar, Pedro e Ana saíram para caminhar sob as estrelas. O céu da fazenda era diferente do céu da cidade, cheio de estrelas que pareciam tão próximas que se podia tocar. Eles andaram de mãos dadas até chegarem a um lago pequeno que refletia a lua cheia. "Ana", Pedro começou, parando perto da margem do lago, "eu trouxe você aqui por um motivo especial." Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa de veludo. O coração de Ana disparou quando ela viu aquilo. "Eu sei que nossa história começou de um jeito inusitado."
Pedro continuou, abrindo a caixa para revelar um anel simples, mas bonito. Eu sei que ainda não faz tanto tempo assim que nos conhecemos, mas eu aprendi que quando você encontra a pessoa certa, você simplesmente sabe. E eu sei que você é a pessoa certa para mim, Ana. Você e o Miguel são tudo o que eu preciso para ser feliz. Ele se ajoelhou ali, na margem daquele lago iluminado pela lua, segurando a caixa com o anel. Ana, você aceita casar comigo? Aceita construir uma família comigo de verdade, oficialmente? Aceita me deixar ser pai do Miguel e talvez, se Deus quiser, de outros filhos que possamos ter juntos? Ana estava chorando, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ela tinha imaginado que esse momento poderia chegar um dia, mas não esperava que fosse tão perfeito, tão cheio de amor verdadeiro. Sim, ela disse, a voz tremendo de emoção. Sim, eu aceito. Eu aceito com todo o meu coração. Pedro se levantou e colocou o anel no dedo dela, e então a puxou para um abraço apertado. Eles ficaram ali abraçados por longos minutos, sentindo o coração um do outro batendo, sabendo que estavam dando início a um novo capítulo das vidas deles. Quando voltaram para casa, encontraram Miguel ainda dormindo profundamente. Pedro se aproximou da cama onde o menino estava e ficou observando ele por um momento, pensando em como a vida era surpreendente. Alguns meses atrás, ele era um homem sozinho dirigindo por uma estrada. Agora ele tinha uma família, tinha um filho, tinha um amor que preenchia todos os espaços vazios da vida dele. No domingo, antes de voltarem para a cidade, Pedro teve uma conversa séria com o caseiro. Ele queria reformar a casa da fazenda, transformá-la em um lugar onde a família pudesse passar fins de semana e férias. Queria que Miguel crescesse conhecendo aquele lugar, aprendendo sobre a terra, sobre animais, sobre as coisas simples que realmente importavam. A viagem de volta foi cheia de planos e sonhos. Ana e Pedro conversavam sobre o casamento, sobre como queriam que fosse. Nada muito grande ou extravagante, apenas uma cerimônia simples com as pessoas que realmente importavam. Miguel, no banco de trás, desenhava em um caderno novo que Pedro tinha comprado para ele, fazendo desenhos de cavalos e vacas. Nas semanas seguintes, a notícia do noivado se espalhou. Os funcionários das lojas de Pedro ficaram felizes por ele, especialmente aqueles que trabalhavam com Ana e tinham visto como ela era uma pessoa boa e trabalhadora. Houve alguns comentários maldosos, é claro, pessoas que diziam que Ana tinha dado sorte demais, que estava se aproveitando de Pedro. Mas ele não dava ouvidos a essas vozes. Ele sabia a verdade do coração dela. Uma tarde, enquanto Pedro estava em uma das lojas resolvendo alguns problemas, um homem entrou perguntando por Ana. Era o pai de Miguel, o homem que tinha abandonado ela grávida anos atrás. Ele tinha ouvido falar que Ana estava noiva de um homem rico e tinha vindo com segundas intenções. Quando Ana viu aquele homem parado na porta da loja, ela sentiu o sangue gelar nas veias. Eram tantas emoções misturadas. Raiva pelo abandono, medo de que ele quisesse causar problemas, repulsa por saber que ele só apareceu por causa do dinheiro. "O que você quer?" Ana perguntou, a voz fria como gelo. "Vim ver meu filho", o homem disse com um sorriso falso. "Soube que vocês estão bem de vida agora. Achei que era hora de assumir minhas responsabilidades como pai." Ana quase riu da audácia dele. Responsabilidades? Onde estavam essas responsabilidades quando Miguel nasceu? Onde estavam quando ela passava fome para o filho comer? Onde estavam quando ela foi humilhada e expulsa da cidade? "Você não tem filho aqui", Ana disse firmemente. "O Miguel tem um pai, e esse pai é o Pedro. Você perdeu qualquer direito quando nos abandonou." O homem mudou de tática, tentando apelar para o emocional, dizendo que tinha sido jovem e estúpido, que se arrependia, que merecia uma segunda chance. Mas Ana não se deixou enganar. Ela conhecia homens como ele, homens que só apareciam quando viam vantagem. Foi quando Pedro chegou à loja e viu a cena.
Ele percebeu imediatamente pelo olhar de Ana que aquele homem não era bem-vindo. Aproximou-se com passos firmes e ficou ao lado de Ana, colocando a mão no ombro dela em um gesto protetor. "Tem algum problema aqui?" Pedro perguntou, a voz calma, mas firme. O homem mediu Pedro de cima a baixo, percebendo que não ia conseguir intimidá-lo. "Eu sou o pai biológico do Miguel", ele disse. "Vim para ter uma conversa com a Ana sobre a criança." "A conversa já acabou", Pedro respondeu sem hesitar. "O Miguel tem um pai, e você não é ele. Sugiro que vá embora antes que eu chame a polícia por perturbação." O homem ainda tentou argumentar, falar sobre direitos paternos, sobre pensão que nunca pagou, mas Pedro não deu brecha. Ele conhecia a lei, conhecia seus direitos e sabia que aquele homem não tinha perna para entrar com nenhum processo, porque tinha abandonado a criança completamente. Percebendo que não ia conseguir nada, o homem finalmente foi embora, mas não sem antes lançar um olhar ameaçador. Quando ele saiu, Ana desabou nos braços de Pedro, tremendo. Não era medo, era raiva misturada com alívio. Pedro a abraçou forte, sussurrando palavras de conforto, dizendo que estava tudo bem, que ele nunca ia deixar nada de ruim acontecer com ela ou com o Miguel. "Eu quero adotar o Miguel oficialmente", Pedro disse naquela noite, quando os dois estavam em casa. "Quero que ele tenha meu sobrenome. Quero que legalmente eu seja reconhecido como pai dele. Assim ninguém pode vir no futuro tentar causar problemas." Ana chorou de emoção ao ouvir aquilo. Era mais do que ela podia ter sonhado. Não apenas um marido que a amava, mas um pai de verdade para o filho dela, alguém que queria assumir aquela responsabilidade de coração aberto. Os preparativos para o casamento continuaram. Ana e Pedro decidiram que a cerimônia seria na fazenda, no mesmo lugar onde ele tinha pedido ela em casamento. Seria algo pequeno, apenas alguns amigos próximos e funcionários das lojas que se tornaram família. Miguel estava empolgadíssimo. Ele ia ser o pajem, ia levar as alianças. Pedro tinha comprado um terninho especial para ele e o menino não parava de se olhar no espelho, achando que estava muito elegante. Uma semana antes do casamento, Pedro teve uma surpresa para Ana. Ele tinha encontrado a mãe dela, a mulher que Ana não via há anos, desde que saiu de casa grávida e rejeitada. Pedro tinha feito algumas pesquisas, descoberto onde ela morava, e foi até lá conversar com ela. No início, a mãe de Ana estava na defensiva, cheia de orgulho, ferido e mágoa. Mas Pedro conversou com ela por horas, contou a história de como tinha conhecido Ana e Miguel, falou sobre o amor que sentia por eles, pediu que ela desse uma chance de se reconciliar com a filha. A mulher chorou muito naquela conversa. Ela carregava uma culpa enorme por ter expulsado a filha, por ter cedido à pressão da sociedade e da família. Ela tinha se arrependido todos os dias desde então, mas o orgulho não deixava ela procurar Ana para pedir perdão. Quando Pedro apareceu em casa com a mãe de Ana, Ana ficou paralisada. Por alguns segundos, as duas mulheres apenas se olharam, anos de mágoa e saudade pairando no ar entre elas. Então a mãe de Ana começou a chorar e abriu os braços. "Me perdoa, filha", ela disse entre soluços. "Me perdoa por não ter estado ao seu lado quando você mais precisou." Ana correu para os braços da mãe e as duas ficaram ali abraçadas, chorando, liberando anos de dor acumulada. Miguel observava tudo sem entender muito bem, mas sentindo que algo importante estava acontecendo. Naquela noite, a casa ficou cheia de conversa e risadas. A mãe de Ana conheceu o neto pela primeira vez e se apaixonou imediatamente por aquele menino esperto e carinhoso. Ela abraçou Pedro com gratidão, agradecendo por ele ter cuidado da filha dela quando ela própria não tinha feito isso. "Você é um homem abençoado", ela disse para Pedro, "e minha filha é uma mulher de sorte por ter encontrado você." "Eu é que sou o sortudo", Pedro respondeu, olhando para Ana com todo o amor do mundo nos olhos. Os dias que antecederam o casamento foram corridos, mas felizes. A mãe de Ana ficou hospedada na casa,
ajudando com os preparativos, reconstruindo a relação com a filha. Miguel ganhou não apenas um pai, mas também uma avó que o mimava e contava histórias antigas da família. E enquanto tudo se preparava para o grande dia, Pedro e Ana sabiam que estavam prestes a oficializar algo que já era real há muito tempo. Eles eram uma família, unidos não apenas pelo amor romântico, mas pelo amor verdadeiro que se constrói no dia a dia, nas pequenas coisas, nos gestos de cuidado e carinho. O dia do casamento amanheceu com um céu azul perfeito, sem uma única nuvem. Na fazenda, tudo estava sendo preparado com cuidado. Cadeiras brancas enfileiradas próximas ao lago onde Pedro tinha pedido Ana em casamento, flores silvestres enfeitando cada canto, um altar simples, mas bonito montado sob uma árvore antiga que oferecia sombra generosa. Ana acordou cedo, o coração batendo acelerado, misturando nervosismo e felicidade. Ela olhou pela janela e viu Pedro lá embaixo conversando com o caseiro, provavelmente verificando os últimos detalhes. Ele estava vestido casualmente ainda, mas mesmo de longe ela conseguia sentir a ansiedade dele também. A mãe de Ana entrou no quarto carregando uma bandeja com café e frutas. "Bom dia, noiva", ela disse com um sorriso caloroso. "Hoje é o seu grande dia." Ana sorriu de volta, ainda se acostumando com essa nova proximidade com a mãe. As semanas que se passaram desde a reconciliação tinham sido de cura, de conversas profundas, de perdão mútuo. Não apagava o passado, mas construía um presente melhor. "Está nervosa?" a mãe perguntou, sentando-se na cama ao lado da filha. "Um pouco", Ana admitiu, "mas é um nervosismo bom. É como se meu coração estivesse tão cheio de felicidade que não cabe dentro do peito." "Você merece toda essa felicidade, filha. Você passou por tanta coisa, sofreu tanto. É hora de colher as bênçãos que a vida está te dando." As duas tomaram café juntas, conversando sobre pequenas coisas, rindo de nervosismo. Então chegou a hora de começar a se arrumar. Ana tinha escolhido um vestido simples, mas elegante, branco com detalhes delicados de renda. Nada extravagante, mas quando ela vestiu e se olhou no espelho, sentiu-se a mulher mais bonita do mundo. A mãe prendeu os cabelos dela em um coque solto, deixando alguns fios caírem naturalmente ao redor do rosto. Colocou um véu leve, quase transparente, que pegava a luz do sol e brilhava suavemente. Quando tudo estava pronto, as duas se olharam no espelho e começaram a chorar de emoção. "Sua avó estaria tão orgulhosa de você agora", a mãe disse, enxugando as lágrimas. "Ela sempre dizia que você era forte, que ia vencer na vida." Miguel entrou no quarto nesse momento, já vestido com seu terninho azul marinho. Ele parou na porta quando viu a mãe, os olhos arregalados de admiração. "Mamãe, você está linda como uma princesa", ele disse com sinceridade infantil. Ana se abaixou e abraçou o filho com cuidado para não amassar o vestido. "E você está lindo como um príncipe, meu amor. Está pronto para ser o pajem mais especial do mundo." Miguel acenou com a cabeça, empolgado, segurando a almofadinha onde estavam as alianças como se fosse o tesouro mais precioso. Lá fora, os convidados começaram a chegar. Não eram muitos, talvez umas 50 pessoas, mas cada uma delas tinha um significado especial. Funcionários das lojas que tinham se tornado amigos verdadeiros, alguns primos distantes de Pedro, vizinhos da fazenda que conheciam ele desde criança, e algumas pessoas da cidade que tinham sido gentis com Ana quando ela mais precisou. Pedro estava no altar, vestindo um terno cinza claro que combinava perfeitamente com o ambiente campestre da fazenda. Ele conversava com o celebrante tentando manter a calma, mas qualquer um que olhasse para ele via o nervosismo e a ansiedade nos olhos dele. Não era medo de casar, era a ansiedade de quem está prestes a realizar o sonho mais importante da vida. A música começou a tocar. Era uma melodia suave, tocada por um violonista que Pedro tinha contratado especialmente para aquele dia. Os convidados se viraram para ver a entrada da noiva.
Miguel foi o primeiro, caminhando com passos cuidadosos, segurando a almofadinha com as alianças. Ele sorria para todos, claramente adorando ser o centro das atenções por um momento. Quando chegou perto do altar, entregou as alianças para Pedro e correu para se sentar na primeira fileira ao lado da avó. Então Ana apareceu, caminhando ao lado da mãe. O sol batia no véu dela, criando um efeito quase mágico, como se ela estivesse envolta em luz. Ela caminhava devagar, saboreando cada passo daquela caminhada que representava tanto para ela. Quando Pedro a viu, ele sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela estava radiante, mais bonita do que ele já tinha visto. Mas não era só a beleza física que o tocava. Era todo o significado daquele momento, toda a jornada que os tinha trazido até ali. Ana chegou ao altar, e a mãe dela colocou a mão da filha na mão de Pedro, um gesto simbólico de aprovação e bênção. Então ela se sentou, deixando os dois noivos frente a frente. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. O celebrante falou sobre o amor verdadeiro, sobre como ele às vezes aparece nos momentos mais inesperados, sobre como as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de coincidências. Quando chegou a hora dos votos, Pedro segurou firme as mãos de Ana e começou a falar, a voz tremendo de emoção. Ana, quando eu te encontrei naquela estrada, eu não sabia que estava encontrando a pessoa que ia dar significado para toda a minha vida. Eu tinha tudo materialmente, mas era vazio por dentro. Você e o Miguel preencheram esse vazio de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Você me ensinou que amor verdadeiro não é sobre grandes gestos, mas sobre estar presente todos os dias, sobre dividir as alegrias e as dificuldades, sobre construir junto. Eu prometo amar você e cuidar de você todos os dias da minha vida. Prometo ser o melhor pai que eu puder ser para o Miguel. Prometo que você nunca mais vai ter que caminhar sozinha por nenhuma estrada, porque eu vou estar sempre ao seu lado. Ana estava chorando tanto que precisou de alguns segundos para conseguir falar. Quando finalmente conseguiu, a voz saiu suave, mas firme. Pedro, você apareceu na minha vida quando eu tinha desistido de acreditar em coisas boas. Eu estava perdida, cansada, sem esperança. E você não só me resgatou daquela estrada, você resgatou minha fé na humanidade, minha capacidade de amar de novo, minha vontade de viver. Você me deu não só um teto e comida, mas dignidade, respeito e amor verdadeiro. Você olhou para o meu filho não como um fardo, mas como uma bênção. E por isso, eu te amo mais do que palavras podem expressar. Prometo ser sua companheira em todos os momentos, sua parceira em todos os sonhos, e amar você com toda a força do meu coração até o último dia da minha vida. Não tinha um olho seco entre os convidados. Até homens grandes e fortes enxugavam lágrimas discretamente. Era impossível não se emocionar com aquela história, com aquele amor que tinha nascido de forma tão improvável, mas que era tão genuíno e profundo. O celebrante pediu as alianças e Miguel se levantou orgulhoso para entregá-las. Pedro colocou a aliança no dedo de Ana com mãos trêmulas e ela fez o mesmo com ele. Então veio o momento que todos esperavam. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Pedro puxou Ana para perto e a beijou com toda a ternura do mundo. Os convidados explodiram em aplausos e gritos de felicidade. Miguel correu para abraçar as pernas dos dois e Pedro o pegou no colo, fazendo daquele abraço uma coisa de 3 pessoas, de família completa. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída. Mesas com comida farta tinham sido dispostas sob as árvores, e uma pequena pista de dança tinha sido montada próxima ao lago. A música tocava suave enquanto as pessoas comiam, conversavam e celebravam aquela união. A primeira dança dos noivos foi ao som de uma música romântica que falava sobre encontrar o amor quando menos se espera. Pedro e Ana dançavam colados, olhando nos olhos um do outro, alheios ao resto do mundo por aqueles minutos.
Era como se fossem apenas eles dois ali, revivendo toda a jornada que os tinha trazido até aquele momento. Depois, Pedro convidou Miguel para dançar também, colocando o menino em pé sobre seus sapatos enquanto rodavam pela pista. Miguel ria alto, feliz, e todos os presentes sorriam ao ver aquela cena de pai e filho que não eram ligados pelo sangue, mas por algo muito mais forte, o amor verdadeiro. A mãe de Ana dançou com um dos primos de Pedro, aproveitando a festa e a alegria do dia. Ela parecia anos mais jovem, o peso da culpa e da mágoa finalmente tendo sido aliviado pelo perdão e pela reconciliação. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Pedro pediu a atenção de todos para fazer um brinde. Ele ficou de pé, segurando uma taça de champanhe, com Ana ao lado e Miguel no colo. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, Pedro começou, a voz forte e emocionada. Esse não é apenas o dia do meu casamento. É o dia em que oficialmente me torno parte de uma família de verdade. Muitos de vocês me conhecem há anos e sabem que eu sempre fui focado nos negócios, no trabalho, no sucesso material. Mas hoje eu aprendi, ou melhor, confirmei algo que já estava aprendendo nos últimos meses. Nada disso importa se você não tem com quem dividir. Ana e Miguel me ensinaram o que é amor verdadeiro, o que é família, o que é estar em casa. Ele olhou para Ana, os olhos brilhando. Ana, obrigado por ter aceitado compartilhar sua vida comigo. Obrigado por confiar em mim para cuidar de você e do nosso filho. Sim, nosso filho, porque Miguel é tão meu quanto é seu. E eu prometo que vou honrar essa confiança todos os dias da minha vida. Então ele olhou para Miguel. E você, campeão, obrigado por ter me aceitado como pai. Obrigado por cada abraço, cada risada, cada desenho que você faz para mim. Você me tornou um homem melhor. Todos levantaram as taças e brindaram, muitos deles com lágrimas nos olhos novamente. Era um momento daqueles que ficam gravados na memória para sempre, um daqueles momentos que definem uma vida. A festa continuou até tarde da noite. As crianças corriam pelo gramado perseguindo vagalumes, os adultos conversavam e riam, a música tocava suave, criando uma atmosfera mágica. Era perfeito de uma forma simples, do jeito que as melhores coisas da vida costumam ser. Quando finalmente os últimos convidados foram embora e a noite envolveu completamente a fazenda, Pedro e Ana ficaram sentados na varanda da casa, olhando as estrelas. Miguel já dormia profundamente no quarto, exausto de tanto brincar e dançar. Consegue acreditar que há alguns meses atrás eu estava caminhando por uma estrada sem destino? Ana disse, a cabeça apoiada no ombro de Pedro. Consegue acreditar que há alguns meses atrás eu estava dirigindo sozinho, achando que minha vida estava completa? Pedro respondeu, beijando o topo da cabeça dela. A vida é engraçada, não é? Às vezes as maiores bênçãos vêm nos momentos em que menos esperamos. É verdade. E eu agradeço todos os dias por ter seguido meu coração naquele dia, por ter parado o carro, por ter me permitido ajudar. Ana se virou para olhar para ele. Você não só me ajudou, Pedro, você me salvou. Salvou a mim e ao Miguel. E não foi só nos tirando daquela estrada. Foi nos dando amor, dignidade, esperança. Foi nos mostrando que ainda existe bondade no mundo. E você me salvou também, Pedro disse, tocando suavemente o rosto dela. Me salvou da solidão, do vazio, de uma vida sem propósito real. Vocês dois me deram tudo que eu não sabia que estava faltando. Eles ficaram ali abraçados, sob as estrelas, dois corações que tinham encontrado um ao outro contra todas as probabilidades, construindo juntos uma história de amor e superação que seria contada por gerações. Os anos que se seguiram ao casamento foram de uma plenitude que nenhum dos dois tinha imaginado ser possível. A vida de Pedro, Ana e Miguel se entrelaçou de tal forma que era impossível dizer onde terminava a história de um e começava a do outro.
Eles eram simplesmente uma família unida por laços que iam muito além do sangue. Miguel cresceu forte e saudável, o menino magro e assustado que Pedro tinha encontrado na estrada se transformou em um garoto inteligente e cheio de vida. Ele se destacava na escola, não apenas nas notas, mas também na forma como tratava os colegas. Tinha aprendido com os pais o valor da gentileza, da empatia, de nunca julgar as pessoas pela aparência ou situação. Quando Miguel completou 7 anos, a adoção oficial foi finalizada. Foi um dia emocionante no fórum, com o juiz declarando que Pedro era legalmente o pai do menino. Miguel não entendia muito bem toda a parte burocrática, mas sabia que era importante. Ele segurou firme a mão de Pedro quando saíram do fórum e disse com aquela sinceridade das crianças: "Agora você é meu pai de verdade, né, pai?" Pedro se ajoelhou na frente do filho, os olhos marejados, e respondeu: "Eu sempre fui seu pai de verdade, campeão. Desde o primeiro dia. Isso aqui é só um papel confirmando o que nossos corações já sabiam." A rede de lojas de Pedro continuou crescendo, mas agora com uma filosofia diferente. Ele começou a contratar pessoas em situações vulneráveis, dando oportunidades para quem a sociedade costumava ignorar. Mães solteiras, ex-presidiários tentando recomeçar, jovens sem experiência que ninguém queria dar uma chance. Pedro sabia que se não fosse por aquele momento na estrada, ele nunca teria entendido realmente o que era estar do outro lado, o que era precisar de uma oportunidade. Ana se tornou gerente de uma das principais lojas. Ela tinha um talento natural para a liderança, para motivar as equipes, para entender as necessidades dos clientes. Mas o que mais a definia era a compaixão. Ela sempre se lembrava de onde tinha vindo e tratava cada funcionário com o respeito e a dignidade que ela mesma teria querido receber nos momentos mais difíceis da vida. 2 anos depois do casamento, Ana descobriu que estava grávida. A notícia pegou os dois de surpresa, mas foi uma surpresa maravilhosa. Miguel ficou empolgadíssimo com a ideia de ter um irmão ou irmã e já começou a fazer planos de tudo que ia ensinar para o bebê. A gravidez foi tranquila e numa manhã de primavera nasceu Sofia, uma menina de olhos grandes e cabelos escuros como os da mãe. Miguel estava tão ansioso para conhecer a irmã que quase não conseguia ficar parado na sala de espera do hospital. Quando finalmente deixaram ele entrar no quarto e ver o bebê, ele ficou em silêncio por longos segundos, apenas olhando maravilhado para aquele serzinho pequeno. "Ela é tão pequenininha." Miguel sussurrou com reverência. "Eu vou cuidar dela, vou proteger ela de tudo." E ele cumpriu a promessa. Desde o primeiro dia, Miguel foi o irmão mais dedicado que alguém poderia ter. Ele ajudava a mãe com a bebê, cantava para ela quando chorava, fazia caretas para fazê-la rir. Pedro observava tudo aquilo com o coração cheio, percebendo que tinha ajudado a criar um menino de caráter, um menino que sabia amar. A chegada de Sofia trouxe uma nova dinâmica para a família. A casa ficou ainda mais barulhenta, mais bagunçada, mais viva. Pedro acordava de madrugada para ajudar Ana com as mamadas, caminhava pela casa embalando a filha quando ela não conseguia dormir, trocava fraldas sem reclamar. Ele tinha esperado tanto tempo para ter uma família que agora abraçava cada momento, mesmo os cansativos e difíceis. A mãe de Ana se tornou presença constante na vida deles. Ela ajudava com as crianças, cozinhava aquelas receitas antigas de família, contava histórias da infância de Ana que faziam todos rirem. A relação entre mãe e filha tinha se curado completamente, e agora elas tinham uma proximidade que compensava os anos perdidos. Quando Sofia tinha 2 anos, a família recebeu uma notícia triste. O caseiro da fazenda, aquele senhor que tinha cuidado do lugar por décadas, faleceu dormindo, de forma pacífica. Foi um golpe para Pedro, que tinha muito carinho pelo velho. No funeral, enquanto segurava Ana pela cintura e observava Miguel segurando a mão de Sofia, Pedro pensou em como a vida era frágil e preciosa, em como cada momento precisava ser vivido intensamente. Eles decidiram passar mais tempo na fazenda depois disso.
Reformaram a casa como Pedro tinha planejado anos atrás e começaram a ir para lá todo fim de semana. Miguel aprendeu a montar cavalo direito, Sofia brincava no lago sob o olhar atento dos pais, Ana plantava flores no jardim. Era um refúgio para a família, um lugar onde eles podiam desacelerar e simplesmente estar juntos. Uma tarde de domingo, enquanto as crianças brincavam no jardim e Ana preparava o almoço, Pedro sentou-se na varanda com uma xícara de café e começou a refletir sobre tudo o que tinha acontecido nos últimos anos. Ele pensou naquele dia na estrada, em como teria sido diferente se ele tivesse simplesmente passado direto. Nunca teria conhecido Ana. Nunca teria sido pai de Miguel, nunca teria tido Sofia. Sua vida seria vazia, sem propósito real, focada apenas em acumular mais dinheiro e mais negócios. Ana saiu da cozinha e veio sentar-se ao lado dele, percebendo o olhar contemplativo do marido. "No que você está pensando?" ela perguntou, entrelaçando os dedos nos dele. "Estava pensando em como um único momento pode mudar uma vida inteira." Pedro respondeu. "Se eu não tivesse parado naquele dia, se eu tivesse ignorado meu coração e seguido em frente." "Mas você parou." Ana interrompeu suavemente. "Você escolheu parar, escolheu ajudar, escolheu abrir seu coração. E isso fez toda a diferença." "Para mim também fez diferença," Pedro disse, apertando a mão dela. "Você salvou minha vida tanto quanto eu salvei a sua." Eles ficaram ali sentados, observando as crianças brincarem, ouvindo as risadas ecoando pelo jardim. Miguel estava ensinando Sofia a fazer uma coroa de flores, com paciência infinita toda vez que ela desmanchava sem querer. Era uma cena simples, mas cheia de amor e significado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Pedro e Ana ficaram na varanda olhando as estrelas, como tinham feito tantas vezes ao longo dos anos. Era um ritual deles, um momento de conexão e paz no meio da correria da vida. "Sabe o que eu percebi?" Ana disse, quebrando o silêncio confortável que tinha se instalado. "Percebi que a felicidade não está nas grandes coisas, mas nos pequenos momentos. Está no café da manhã em família, nas risadas das crianças, nos abraços antes de dormir. Está em ter alguém ao lado que te entende, que te aceita, que escolhe você todos os dias." "É verdade," Pedro concordou. "Eu passei tanto tempo da minha vida perseguindo o sucesso, achando que felicidade era ter mais dinheiro, mais lojas, mais reconhecimento. Mas nada disso me fez feliz de verdade. O que me faz feliz é estar aqui com você, é ver nossos filhos crescendo saudáveis e felizes, é saber que construímos algo real juntos. E pensar que tudo começou numa estrada empoeirada." Ana disse com um sorriso nostálgico. "Eu estava tão desesperada naquele dia, tão cansada de lutar. Se você não tivesse parado, eu não sei o que teria acontecido comigo e com o Miguel." "Não pense nisso," Pedro pediu, puxando-a para mais perto. "O importante é que estamos aqui agora, juntos com nossa família. O passado serviu para nos trazer até aqui, mas é o presente que importa." Os anos continuaram passando, trazendo suas alegrias e desafios. Miguel cresceu e se tornou um jovem responsável e bondoso. Ele escolheu estudar assistência social na universidade, dizendo que queria ajudar pessoas como a mãe tinha sido ajudada. Pedro e Ana não podiam estar mais orgulhosos do filho. Sofia cresceu esperta e determinada, com um senso de justiça aguçado. Ela não tolerava ver ninguém sendo maltratado, e desde pequena já mostrava que ia ser alguém que faria diferença no mundo. Pedro e Ana tiveram mais um filho, um menino que chamaram de Lucas. A família ficou completa com 3 filhos, cada um com sua personalidade única, mas todos unidos pelo amor e pelos valores que os pais ensinaram. A rede de lojas prosperou de forma extraordinária, mas Pedro nunca perdeu de vista o que realmente importava. Ele criou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, estabeleceu parcerias com instituições que ajudavam pessoas em situação de vulnerabilidade, usou o sucesso dos negócios para fazer diferença na vida de muitas pessoas.
Ana continuou trabalhando, mas também se dedicou a projetos sociais. Ela criou um abrigo para mães solteiras em dificuldade, oferecendo não apenas um lugar para ficar, mas também capacitação profissional e apoio emocional. Era sua forma de retribuir a ajuda que tinha recebido, de estender a mão para outras mulheres que estavam passando pelo que ela passou. Numa tarde especial, quando Miguel já estava com 20 anos e prestes a se formar na faculdade, a família toda se reuniu na fazenda para comemorar. Estava ali Pedro e Ana, já com alguns fios grisalhos, mas ainda tão apaixonados quanto no primeiro dia Miguel e suas irmãs, Sofia e Lucas, a avó, que agora tinha cabelos completamente brancos, mas ainda cheia de energia, e alguns amigos próximos que tinham se tornado parte da família ao longo dos anos. Durante o jantar, Miguel pediu a atenção de todos. Ele se levantou, um pouco nervoso, segurando um copo de suco. Eu queria dizer algumas palavras. Ele começou, a voz trêmula de emoção. Eu sei que não é meu aniversário nem nada assim, mas eu sinto que preciso falar. Estou me formando daqui a algumas semanas, começando uma nova fase da vida, e antes disso eu preciso agradecer. Ele olhou para Pedro e Ana, os olhos brilhando. Pai, mãe, eu não me lembro muito daquele dia na estrada. Eu era muito pequeno, mas eu cresci ouvindo a história, e à medida que fui ficando mais velho, fui entendendo o significado dela. Pai, você não tinha obrigação nenhuma de parar aquele carro. Você poderia ter seguido em frente, e ninguém ia te julgar por isso. Mas você parou. Você escolheu ajudar. E essa escolha mudou a minha vida, mudou a vida da minha mãe, e mudou a sua própria vida também. Pedro estava lutando para segurar as lágrimas, a garganta apertada demais para falar. Você me ensinou o que é ser homem de verdade, Miguel continuou. Me ensinou que força não está em músculos ou dinheiro, mas em caráter, em fazer o que é certo mesmo quando é difícil, em amar sem condições. E mãe, você me ensinou que nunca devemos desistir, mesmo quando tudo parece impossível. Vocês dois são meus heróis, e eu espero um dia conseguir ser metade das pessoas que vocês são. Não havia um olho seco na mesa. Ana chorava abertamente, e Pedro finalmente deixou as lágrimas correrem. Ele se levantou e abraçou o filho com força, aquele abraço de pai que diz tudo sem precisar de palavras. Eu é que agradeço por você ter me deixado ser seu pai, Pedro sussurrou no ouvido de Miguel. Você me ensinou o que é amor incondicional. A noite continuou cheia de risadas, histórias e amor. As crianças brincavam, os adultos conversavam, e tudo parecia perfeito daquele jeito simples e genuíno que as melhores coisas da vida costumam ser. Quando todos já tinham ido dormir e a casa estava em silêncio, Pedro e Ana saíram para a varanda uma última vez. A lua cheia iluminava o lago, criando reflexos prateados na água. Eles se sentaram no mesmo banco onde tinham sentado tantas vezes ao longo dos anos. Você se arrepende de alguma coisa? Ana perguntou de repente. Pedro pensou por um momento antes de responder. Não. Nem de um único dia. E você? Nem dos dias difíceis, nem do sofrimento que passei antes de te conhecer. Porque tudo aquilo me trouxe até aqui, até você, até essa família que construímos. Pedro a puxou para perto, beijando o topo da cabeça dela. Eu te amo, ele disse simplesmente. Eu também te amo. Ana respondeu. E ali, sob as estrelas, dois corações que tinham se encontrado por acaso numa estrada empoeirada, celebravam silenciosamente tudo que tinham construído juntos. Uma história que tinha começado com desespero e solidão, mas que tinha se transformado em amor, família e esperança. Você gostaria de ouvir uma história parecida contada de uma forma diferente? Ou prefere que eu conte sobre outro tema que